Salmo 139, verso número 1. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua direita vai me sustentar. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entriteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-vos com ódio completo, tenho-vos por inimigo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Irmãos, é interessante, né, quando a gente percebe que alguém ficou grávida, porque a gravidez não é um estado doentio. Então é muito comum, nos primeiros dias de gravidez, chegar a médica ou ao médico e o médico diz de cara: você não está doente, gravidez não é doente, não é doença. E a pessoa fica feliz, porque verdadeiramente não é. Tem uma paciente que está para ganhar neném em janeiro. Essa semana ela esteve comigo e a barriga já está bem grande. E ela me disse, fui ao médico, e o médico disse, não vou te dar licença. Se eu fosse dar licença para todas as grávidas que estão bem, mas que estão para ganhar neném, como é que eu ia ficar? Iam me chamar a atenção. Apenas, né, tome cuidado, mas você está bem. Mas é um bem que inspira cuidado. Desde que a medicina começou a evoluir, todos os cuidados com a gravidez vieram à existência. E você vai ao médico e quer ouvir o coração do neném, e você faz exames constantemente, e toma cuidado para não pegar peso, e toma cuidado no que vai comer, porque o neném precisa estar bem nutrido. Me lembro quando eu e Simone estávamos grávidos do nosso primeiro filho, né, e nessa época eu viajava, saía na segunda-feira, voltava na sexta-feira, saía bem cedo e voltava bem tarde, e eu gostava de preparar a comida especial dela, peixe, carne, queijos. Eu preparava, temperava, punha em papel alumínio, deixava no freezer da geladeira e dizia, durante a semana é só pegar e comer. Todo cuidado com a gravidez. Para quê? Para que a gente tenha garantido, no máximo possível, que essa criança venha à existência com saúde. Os pais, quando podem, muitas vezes abrem uma pequena caderneta de poupança em nome do filho.
O filho é ainda pequeno, mas já tem uma caderneta de poupança. Isso é muito comum fora do Brasil, visando o custeio da faculdade. Os pais começam a fazer uma poupança para pagar a universidade. O filho vai para a universidade ali com seus 17 até 20 anos. Então são 17, 20 anos de uma poupança para que esse filho tenha mais chance na vida, para que ele seja uma pessoa com um currículo melhor, para que possa ter um lugar no mercado cada vez mais competitivo. E na medida em que nós nos tornamos mais conscientes dos perigos que estão rondando os nossos filhos pela rua, nós começamos a separar um dinheirinho para o especial que leva à escola. No passado não era assim. Quando eu era criança, eu e meus irmãos saímos de longe, víamos ao colégio salesiano a pé e voltávamos a pé, muitos e muitos quarteirões, atravessávamos 3 bairros para poder chegar em casa e para poder chegar à escola. Mas na medida em que os pais tomam consciência de que o mundo está ficando cada vez mais perigoso, mais violento, eles se sacrificam e pagam um especial. E esse especial também tem uma preocupação por parte do poder público, que tem um órgão que regulamenta como vai funcionar o transporte, que fiscaliza, e os fiscais estão na rua. E o carro tem que ser um carro novo, tem que ter equipamento de segurança, o profissional que vai dirigir precisa fazer curso, precisa ter um ajudante para que essa criança não atravesse a rua e seja atropelada. Enfim, nós cercamos os nossos filhos com todos os cuidados possíveis, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. E quando o pai e a mãe são cristãos, meu Deus, é diferente. Porque além de todos os cuidados financeiros e operacionais, ainda tem um cuidado espiritual. O pai e a mãe já oram pelos seus filhos, já no ventre, colocam a mão na barriga, dobram os joelhos, clamam o Senhor. E quando a criança nasce, há um ritual muito especial, que é de apresentar essa criança ao Senhor, dizendo: ela é do Senhor e o Senhor nos dá como um presente, e é a nossa responsabilidade cuidar para que ela seja discípulo do Senhor. E aí a gente quer que se cumpra na vida dos nossos filhos aquele verso bíblico que diz: ensina a criança o caminho que ela tem que andar, e quando for grande não vai se desviar dela, não vai se desviar desse caminho, dessa estrada, dessa caminhada. Glória a Deus, irmãos. Tem uma racionalidade em agir desse jeito, em ter todos esses cuidados. E essa racionalidade, ela é fruto de um projeto de Deus. O Salmo 139 é um salmo que se divide em pelo menos 3 partes. A primeira parte começa no verso 13, eu quero ler de volta com vocês. Por favor, vamos ler o verso 13. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Sabe, irmãos, a primeira parte desse salmo é essa, que começa no verso 13, porque é quando Deus, como um pai, como uma mãe, que se preocupa com esse filho que está na barriga, que está sendo gestado, que está sendo gerado, quer ver a imagem do filho. Ainda na semana, uma paciente também minha, que vai ser bisa, primeiro bisneto dela, chega para mim e diz: como eu faço o tratamento, não pude acompanhar a minha neta ao médico, o marido e a avó, a minha filha foram, mas eu fiquei tão feliz porque trouxeram para mim o DVD e eu pude ver o meu bisneto ou a minha bisneta. Eu pude ver ali, e ela estava radiante, alegre. Esse salmo diz que o Senhor, quando viu você na barriga da mãe, quando o Senhor viu você, Ele ficou assim maravilhado, Ele ficou olhando você como se estivesse vendo você através desse mesmo exame. Veja o que diz aqui, olha lá, verso 14, verso 13, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe.
Olha lá o verso 14, quando eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. O verso 15, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas. Deus estava acompanhando você no útero da sua mãe. Deus estava olhando você como um pai, como uma mãe que se preocupa se essa gravidez vai chegar até o final bem, se o parto vai ser normal, se essa criança vai ter todas as chances na vida para prosperar. Deus estava preocupado e pensando em cada detalhe, a cor dos olhos, a altura. Deus estava ali com uma receita única, customizando. Não há ninguém nesse universo igual a você. Se você pegar 2 filhos gêmeos univitelinos e colocar um do lado do outro, você vai ter a impressão de que eles são iguais, mas eles não são iguais. O temperamento não é o mesmo, a forma de ver o mundo não é a mesma, porque a receita não é a mesma. Pode parecer num primeiro olhar que é tudo igual. Os dois é cara de um, nariz do outro. Não é, irmão. Para Deus, cada alma é singular. O Senhor olhou para você e disse: eu quero saber exatamente como vai ser. Eu tenho um plano na vida dessa criança. Essa criança é para mim muito especial. E eu fico muito impressionado, porque quando o Senhor Jesus vai ser apresentado no templo, há um homem, Simeão, que chega e pega a criança e levanta e diz: Senhor, tu prometestes a mim que eu não partiria sem que os meus olhos vissem a salvação de Israel. Essa criança está sendo levantada para que os pensamentos e os desejos do coração de muitos venham a ser conhecido. E ele começa a dizer de um plano de Deus que tem para aquela criança. Mas eu te falo em nome de Jesus, quando você estava no ventre da sua mãe, Deus estava olhando para você, Deus estava olhando para você e escrevendo o seu futuro. Deus estava desejando as melhores coisas para você. Mas Deus, maravilhoso como é, Ele coloca um dispositivo a partir do seu nascimento, que é o dispositivo da aceitação ou da não aceitação. Porque embora exista sim um governo de Deus, existe também o livre-arbítrio que coexiste com essa verdade, e você tem então o direito de conhecer ao Senhor cada dia mais, dar lugar à vontade dEle pelo conhecimento da palavra e do Espírito, e viver todos os planos de Deus para a sua vida. E quais são os planos de Deus para a sua vida? Por favor, veja o que diz o Salmo, verso 17: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles, se os contasse seriam em maior número do que a areia. O Senhor tem pensamentos para cada filho que Ele cria, para cada pessoa que está no útero. Que pensamentos Deus tem? Meu irmão, você, minha irmã, você que já teve um filho no útero, seja no seu ventre, seja no ventre da sua esposa, quais os pensamentos que você tinha para o seu filho? Eu quero que o meu filho estude, eu quero que o meu filho tenha um lugar no mercado de trabalho, eu quero que o meu filho encontre uma pessoa boa para se casar, eu quero que o meu filho tenha responsabilidade. Nenhum pai coloca um filho no mundo dizendo: quero que seja traficante. Nenhuma mãe coloca uma criança no mundo e diz: quero que seja uma prostituta. Ainda que seja um pai muito simples, uma pessoa muito simplória, uma pessoa que não teve oportunidades na vida, que tem um entendimento do mundo bastante limitado, mas ele não sonha limitado para o seu filho. Ele tem pensamentos de grandeza para o seu filho, ele tem pensamentos de coisas maravilhosas para o seu filho. Agora imagine o Senhor, o próprio Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, e se um filho pede pão, o pai dá cobra? Se um filho pede peixe, o pai dá um escorpião? Óbvio que não. É tão interessante, eu observo, quando às vezes as crianças estão ali, e a gente ouve um grito, um choro. Para mim que estou aqui, eu não sei qual é o filho, mas eu vejo a mãe levantando na hora, e sai correndo. Ela conhece o grito, o choro do seu filho. A mãe sabe se o choro é de manha, ou se o choro é de dor. Não sabe às vezes qual é a dor. Não sei se é dor de ouvido, dor de garganta, dor no pé, dor no peito, dor na orelha, não sei, mas é um choro de dor. Mas também sabe quando é aquela manha de sono, quando a criança está querendo dormir, está brigando com o sono, ela quer dormir, mas ela escolhe não dormir, e fica aquela coisa, e a mãe diz: isso é sono, põe no ombro e começa a bater, e sabe exatamente o que é. Irmão, minha irmã,
Deus tem pensamentos para você desde o dia da sua fecundação, desde o dia que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, que veio a ser você. Deus tinha pensamentos para você. Quais os pensamentos que Deus tinha para você? Jeremias 29, 11 a 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Opa, peraí, então agora eu sei qual é o pensamento que Deus tem para mim. Pensamentos de paz. Olha o que está escrito no verso 11. Diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal. Então olha aqui para mim em nome de Jesus. Teria Deus desejado que você fosse despejado do seu imóvel e ficasse sem ter onde morar? Ele diz na palavra que ele não pensou quando te viu no útero da sua mãe, que você teria que passar pelo despejo. Será que Deus pensou que você teria que passar pela humilhação de não ter comida? Será que Deus desejou para você que você sofra humilhações, que você não tenha recursos, que você viva doente sem achar nunca cura para a sua enfermidade? A palavra de Deus diz que não. Ele diz, porque eu tenho pensamentos de paz e não de mal para vocês. E o salmista diz, quando eu estava no útero da minha mãe, papai Deus acompanhou a minha gestação de um modo maravilhoso. Eu fui formado e ele acompanhou, e à medida que os dias foram acontecendo, ele foi planejando para mim coisas que viriam a acontecer, e ele diz, quão maravilhosos são os seus pensamentos para mim. Ora, meu irmão e minha irmã, será que Deus te deu a oportunidade de fazer um curso de direito para você ser trocador de ônibus? Tenho nada contra trocador de ônibus, pelo contrário, quero que sejam felizes e ganhem bem porque merece, é uma profissão honrada. Mas quem estudou para ser advogado, fez direito, não quer ser trocador de ônibus. Quem fez engenharia não tem que ser vendedor de terno em loja. Quem fez propaganda não tem que vender carro em agência. Ora, se alguém tem vocação para vender terno, maravilhoso, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, vai ter uma loja, vai ter uma confecção, vai criar os seus próprios ternos. Se alguém tem vocação para vender carro, que bom, entra numa agência como empregado, amanhã compra um, vende, compra dois, vende, compra três, tem a própria agência, consegue representar uma empresa de algum lugar do mundo, amanhã tem uma concessionária maravilhosa, glória a Deus. Mas se o seu sonho, e se você fez alguma coisa na vida, esse sonho tem que vir à existência. Deus tem chamado você para isso. Quando você se casou, será que você se casou dizendo assim, que maravilha, a vida inteira eu vou morar naquele barracão na casa do papai, lá atrás? Imagina a menina dizendo, que maravilha, agora eu caso com Pedrinho e nós vamos viver na casa da sogra, o resto da vida vai ser tão bom, eu, ele, os cunhados, a sogra, os sobrinhos. Irmão, quem é que sonha desse jeito? Quem é que sonha desse jeito? Pastor, mas o senhor está falando que o jeito que eu moro está errado? Não, eu estou falando que você merece mais, Deus pensou mais para você. Quando Deus criou o mundo, Ele ainda não tinha criado o homem. Quando Deus criou o jardim do Éden, Ele não tinha criado o homem. Ele se ocupou primeiro em fazer um lugar para o homem morar, em um lugar bom, e aí coloca o homem no jardim. Deus nunca desejou que você tivesse uma mesa velha que você ganhou da sua cunhada, que tem que colocar um pedaço de tijolo porque quebrou um pedaço do pé. Deus nunca desejou para você que você tenha que dormir em colchão com cheiro de xixi dos outros, porque você não teve dinheiro para comprar um colchão e ganhou um da vizinha da sua cunhada, que ia dar para São Vicente de Paulo e deu para você antes, e você disse, glória a Deus, e está dormindo sentindo o cheiro de xixi dos outros, porque o colchão é velho. Deus não desejou isso para você, meu irmão, nem desejou isso para você, minha irmã. O Senhor tem sonhado coisas maravilhosas para você, e se eu estou mentindo, a palavra de Deus tem que me desmentir, porque eu vejo a palavra de Deus dizendo no verso 11 assim, presta atenção, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Quem é que vive em paz se tem uma doença que não cura? Quem é que vive em paz se não tem dinheiro para pagar as contas? Quem é que vive em paz se o filho não tem oportunidade da vida? Quem é que vive em paz se o pai tem uma doença terminal que não consegue tratamento? Quem é que vive em paz se o marido está no desemprego? Quem é que vive em paz se o filho está usando maconha? Quem é que vive em paz se a filha apanha do marido? Quem é que vive em paz se as latas estão vazias e passa vergonha quando chega a visita e diz, não posso nem te dar um cafezinho? A pessoa diz, um copo d'água tá bom, e aí a pessoa diz assim, cortaram a água. Que paz é essa? A palavra de Deus diz que Deus tem sonhado para você sonhos de paz e não de mal. Não, pastor, mas a gente passa por dificuldade. Passa, irmão, passa.
A gente passa por dificuldade. Tem o dia que a gente perde o emprego. Tem o dia que a gente não tem o dinheiro, mas sabe o que acontece? Deus dá o frio conforme o cobertor, conforme disse a dona Irã Barbosa. Sabe, o nosso irmão Moisés, ao escrever o livro de Deuteronômio, diz para o povo assim no capítulo número 8, se lembrem que Deus deixou vocês passarem dificuldades, ter fome no deserto, para saber o que ia no seu coração, mas Ele vos deu o maná que vocês não conheciam. Quando a fome apertou, veio o maná. Eles tiveram a fome que eles podiam aguentar. Quando ela chegou naquele nível que não dava para aguentar, chegou o maná, era só colher. Deus não tem desejado para você humilhação. Deus não tem desejado que alguém bata na sua porta dizendo, vai pagar ou não vai? Como é que é? Está devendo, eu também tenho conta para pagar, me paga. Deus nunca desejou que seu marido fique no braço de outra, não, minha irmã. Deus nunca desejou que sua mulher te troque por alguém, não, meu irmão. O Senhor tem sonhado para você um casamento bom. Se eu que sou pai, se a minha esposa que é mãe, nós desejamos o melhor para o nosso filho, e desde o útero a gente está orando, abençoando os nossos filhos, se nós queremos, se necessário, tirar da nossa boca para dar para o nosso filho, imagine Deus, o que Deus tem sonhado para você. Então o salmista no Salmo 139, ele vem e diz, de um modo terrível e maravilhoso, eu fui formado, o Senhor fez maravilhas, e Ele foi acompanhando os meus dias de gestação, dia a dia, quando eles iam acontecendo, e Deus foi tendo pensamentos maravilhosos para mim, são tão altos, que eu não consigo nem pensar, não consigo nem imaginar o que Deus tem de bom para mim. Aí você já se acostumou com a conversa do diabo. Sabe, irmãos, Adolf Hitler foi cabo na Primeira Guerra Mundial. Cabo. Não era nem oficial, nem sub, nem sargento. Não era nem o elo de ligação entre o oficial e a tropa. Ele era parte da tropa. Mas na Segunda Guerra Mundial, ele era o Führer. Ele era o comandante em chefe de todas as forças da Alemanha, de toda a produção. Ele era o comandante da Luftwaffe, da Força Aérea, da Marinha. Sabe quem foi que desenvolveu a turbina dos aviões a jato? Hitler, através dos seus engenheiros. Sabe quem foi que deu um impulso àquilo que veio ser um foguete que chegou à Lua e que manda sondas a Marte? Hitler, através de von Braun, que era um alemão que trabalhava para ele. Sabe quem foi que desenvolveu os submarinos? Hitler, através dos U-Boats. Era um visionário. Pena que ele usou toda a capacidade dele para o mal, mas era um visionário. Na Segunda Guerra Mundial, ele já estava lá em cima. Quem poderia imaginar que o cabo da Primeira Guerra Mundial se tornaria aquele homem que moveu o mundo, não pelo bem, mas pelo mal? Quem poderia imaginar que um menino que apenas pastoreava meia dúzia de cabras e uns 2 cordeirinhos, viria a ser o rei mais glorioso de Israel? Quem poderia imaginar que um menino esquisito ia ser o pai da aviação? Santos Dumont. Quem poderia imaginar o que estava no caminho dessas pessoas? Deus tem sonhado sonhos maravilhosos. Talvez você se olhe e diga assim, mas para mim não tem chance, eu nasci numa família pobre, olha o que eu sou hoje, eu tenho que estar satisfeito com o que eu sou vendedor de gravata. Irmãos, que bom, eu adoro gravata e amo os vendedores de gravata, mas você não pode querer ser apenas vendedor de gravata, queira ser pelo menos o dono da fábrica de gravata e de uma cadeia de lojas que vende gravata, queira melhorar. Mas Hitler, inteligente como era, ele descobriu uma coisa: uma mentira falada muitas vezes e com ênfase vira verdade. De onde que ele tirou isso? De um pensamento demoníaco. Porque Satanás fala para você que você não tem chance na vida. Fala para você que Deus não tem sonho nenhum para você, que você já atingiu. Seu casamento acabou, seu segundo casamento acabou, você nunca mais vai ser feliz. Olha, você já passou na mão de tanta gente, de tantos e de tantas, não tem mais chance para você. Olha, você está velho, você está com mais de 50, como é que você vai começar a vida agora? Para você não tem mais jeito, você não estudou. Olha, fica satisfeito que você fez um puxadinho na laje da sua sogra.
E se dê por contente por ter esse lugarzinho. E quando você descer a escada e passar do lado da porta, aquele seu cunhado que está com a cara cheia de goró, vai falar: olha lá, ainda mora de favor e faz barulho. E você vai ter que ficar calado. O diabo diz para você: você nunca vai sair dessa laje. Você nunca vai melhorar na vida. E o diabo fala isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que você começa a acreditar que é verdade. E você começa a chegar no automático. Sabe o que é automático? É quando você se torna um zumbi, um morto-vivo. Não é? Você já não pensa, você segue apenas um comando. E vem para a igreja e senta. Eu tenho chamado tanta atenção das pessoas para ter mais cuidado com as coisas de Deus. E eu tenho visto que não. Essa semana, Simone recebeu um zap, alguns zaps da Isabela. Isabela esteve aqui conosco. Eu devia ter trazido o celular e colocado para vocês, mas eu conto o testemunho dela. E ela disse: pastora Simone está ali, pode me corrigir se eu estiver errado em alguma coisa. Eu tenho sido muito abençoada com as pregações do pastor Ademir, porque eu assisto na internet. E eu fiquei me lembrando quando ele começou a me ensinar a ser dizimista. Quando ele passou na porta da igreja, tinha parado o meu palio velho, pneu careca, batido, pintura queimada, um verde metálico horroroso. E o pastor Ademir olhou para mim e disse: irmã, você faz o que na vida? Ah, eu sou vendedora de um monte de coisa. Eu vendo bolsa, eu vendo óculos, eu vendo tudo, vendo roupa. E o pastor Ademir disse assim: mas irmã, esse é o seu cartão de visita. Como é que você vai chegar na porta da sua cliente com um carro desse, todo avacalhado? A pessoa vai olhar para você e falar assim: eu vou comprar uma bolsa de luxo de uma pessoa que tem um carro horroroso desse? Não, irmã. Seu carro não pode estar queimado, não pode estar amassado, não pode estar de pneu careca, tem que estar lavado, arrumado, tem que ser no nível Dudu. Vocês já viram o carro do Dudu quando ele sai para trabalhar? Ele ali. Vocês já viram? Irmãos, ele pegou um carro que eu já conhecia um dia desse para trabalhar. Eu já tinha até andado no carro. E quando eu andei no carro, o carro estava limpo, estava bonito, estava arrumadinho. Mas o dia que o Dudu chegou ali na porta, essa semana, que eu olhei o carro, falei: ah, mas você não disse que ia trabalhar com o carro do fulano? Mas é esse. Eu falei: não é, não pode ser, não é o mesmo carro. Abri o carro, não tinha sujeira, o banco todo arrumadinho, o carro brilhando. E eu falei isso com a Isabela. E ela disse para mim: pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: irmã, dinheiro nunca impediu ninguém de melhorar na vida. A única coisa que impede alguém de melhorar na vida é não obedecer a palavra de Deus. Comece a ser dizimista, faça um voto ao Senhor. E ela disse: pastora Simone, eu comecei a dizimar, troquei meu carro, comecei a vender. E eu um dia assustei, que eu disse: de onde que está entrando tanto dinheiro? Resolveu ir morar na Itália. E ela disse: eu estava hoje vendo uma senhora chegando aqui com uma bolsa na mão, e eu lembrei o dia que eu cheguei na Itália com uma bolsa na mão, abri a minha bolsa, eu tinha um par de tênis, ou uma bota, não sei, uma coisa assim. Hoje eu abro o meu guarda-roupa, depois de alguns meses, eu tenho inúmeros pares, eu tenho roupa para mim e para os meus filhos. E eu aprendi com o pastor Ademir a colocar o dízimo ali no envelopezinho. Eu recebi, coloco. Um dia desse eu fui entregar o dízimo, quando eu tirei, eu falei: meu Deus, eu ganhei isso tudo. Porque pelo dízimo ela soube quanto ela ganhou. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tem sonhado sonhos maravilhosos para você. Não acredite na conversa do diabo, na mentira do diabo, de que você nasceu para sofrer, de que seu casamento vai ser assim, de que a sua mulher não vai converter, que seu marido não vai converter, de que seu filho não sai da droga, de que você não pode melhorar de carro, que tem uma crise no mundo. Olha, desde que eu me lembro, eu ouço falar de crise. Quando eu leio na Bíblia Paulo dizendo assim: aos solteiros eu acho melhor que fiquem solteiros do que casar, porque os tempos são difíceis. Paulo já dizia: casar é um negócio complicado. Então, dificuldade sempre existiu, mas para cada dificuldade há um livramento. Sonhos maravilhosos de Deus para a nossa vida. Deus acompanhou você, Deus sonhou sonhos maravilhosos para você. Essa é a primeira parte desse salmo. Qual é a segunda parte desse salmo? O verso 1 em diante. Vamos lá para os versos 1 em diante do Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, pusestes a Tua mão sobre mim.
Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se morar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua direita me sustentará. Dê certo, que as trevas, se eu disser, dê certo, as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Irmãos, agora já não está falando de um Deus que estava lá no passado quando eu fui formado, ele já está dizendo de um Deus que está agora no presente, e ele diz assim: o Senhor está andando comigo. Não importa qual seja o meu caminho, se eu subir uma montanha, Deus está comigo, se eu descer ao vale, Deus está comigo, se eu passar pela dificuldade, se eu passar por um momento difícil, de trevas, aquele momento em que eu acho que eu não vou dar conta, aquele momento que eu acho que o inimigo vai dar um bote sobre mim, aquele momento que eu acho que é o meu final, aquele momento em que o inimigo diz: venci, agora ela não levanta, agora ele não levanta, ele diz: até nessa hora as trevas virarão luz, porque o Senhor está comigo, Deus é a luz que me guia, o Senhor vai se resplandecer, para o Senhor noite e dia são a mesma coisa. Meu irmão, ele está dizendo: o meu presente é andar com Deus. Amém? Ele disse: o meu presente é andar com Deus. Ele disse: o meu presente é andar com Deus. Ele não disse: o meu presente é ficar com Deus um pouquinho e fazer o que eu quero. A única coisa que te impede de receber as bênçãos do Senhor é a desobediência. A única coisa que não deixa você mudar de vida é a desobediência. Satanás vai levantar tudo para que você desobedeça. Satanás vai colocar todas as oportunidades para você sair do caminho do Senhor. O dia que você disser: eu vou ser dizimista, Satanás arruma um jeito de você dizer: não vou ser mais. O dia que você disser: eu vou largar a pouca vergonha, Satanás vai arrumar alguém para entrar no seu caminho e dizer: eu sou a pouca vergonha em pessoa, vem. Satanás vai fazer tudo para desviar você do caminho do Senhor. Tenho chamado a atenção, hoje mesmo eu cheguei aqui e chamei a atenção do Lu. Por que vocês não vieram hoje de manhã? Eu tive um problema para resolver. Eu não tenho problema para resolver, hoje é domingo. Não, mas tinha que resolver, deixa sem solução, é domingo. E eu falei para ele: vem cá, vamos deixar eu olhar do seu ponto de vista para o seu futuro. Eu estou vendo um menino que está fazendo engenharia que vai formar. Eu estou vendo um menino que precisa de estágio. Eu estou vendo um menino que vai precisar de emprego. Eu estou vendo um menino que vai precisar de uma esposa. Eu estou vendo um futuro em que Deus tem sonhado sonhos maravilhosos para os Lucas, para os Gabriels, para as Gabrielas, para todas as pessoas. Eu tenho visto um futuro maravilhoso, grandiosíssimo, como diz a palavra, com sonhos de Deus, sonhos de paz e não de mal. O Senhor tem desejado o melhor para você, mas você tem que andar com Ele. Você não pode trocar o Senhor por outra coisa. Engraçado, né? A gente ensina, a gente vê o fruto na vida da pessoa. Hoje de manhã o Edmar veio dar um testemunho. Edmar comprou um apartamento. Irmãos, está fácil de comprar imóvel? Não está. Um dia ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou querendo comprar um imóvel, não aguento mais aluguel. Esse irmão é dizimista, fiel. Como diz a pastora Nízia, ele só não, a esposa dele também. Aí digo eu: só ele e a esposa não, o Miguel também. Porque até o Miguel é dizimista. Não sei se o Miguel já tem a consciência, mas os pais profetizam, o envelope dele vem. E quando não vem o envelope dele, vem o nome dele no envelope. Mas está ali. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu quero comprar. Vamos orar. Começou a fazer tudo para comprar, pagou R$2.000 para o engenheiro ir avaliar o imóvel. Tinha que pagar pela Caixa Econômica. Voltou lá, a Caixa Econômica disse: nós não estamos mais emprestando dinheiro. Ele disse: mas eu já paguei R$2.000, perdeu. E ele chegou aqui todo tristinho: pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei: nós nada, eu quero saber o que você vai fazer. Eu sei o que Deus está desejando para você, o que Ele tem pensado a seu respeito. Pastor, mas eu quero ir para o Banco do Brasil, mas eu vou ter que pagar de novo. Eu falei: você quer esse apartamento? Quero, então vamos orar. Oramos, vai lá e paga, irmão, e conversa com a dona do imóvel. Ele conversou, a dona pagou a metade, ele pagou a nova metade, subiu mais R$1.000 na conta dele. Comprou o apartamento, glória a Deus, o apartamento é dele. Aí a Fátima me para lá fora e diz: pastor, só tem que puxar a orelha do Edmar, porque ele não deu o testemunho certo. Ele não falou
que o empréstimo ia demorar, o financiamento ia demorar 6 meses para aprovação. Foi aprovado com menos de 30 dias. Ele não disse para o senhor que nós fizemos uma reforma e colocamos o melhor porcelanato do mercado a R$ 39,90 o metro, preço de cerâmica. Ele não falou para o senhor que os últimos meses de aluguel lá atrás nós não pagamos, nós colocamos no nosso apartamento. Que Deus foi na frente. E aí ela virou para mim ali e disse, olhou bem para mim com aqueles olhos azuis que ela tem, e disse assim, pastor, desde o dia que o senhor pregou aqui na igreja que ninguém é tão pobre que não possa dar nada a Deus, eu propus no meu coração nunca vir à igreja e não fazer uma oferta ao Senhor. Se eu não tiver nada, eu vou achar uma moeda na minha bolsa, numa vasilha, eu vou entregar uma moeda, e eu posso dizer, eu nunca dei só uma moeda. E desde que eu comecei a fazer, Deus começa a fazer maravilha. Hoje nós moramos no que é nosso e não pagamos aluguel. Aleluia, irmão, glória a Deus. Não, mas não é só ele, não é só ele. O irmãozinho teve aqui um dia desse e fez um sacrifício, e foi um sacrifício mesmo, porque ele tinha uma causa na justiça, e ele tinha dito, Deus, eu preciso que esse dinheiro saia, e não tem data para sair. Falei, faz um sacrifício a Deus. Ele fez, saiu, ele veio e fez uma oferta muito boa, né, pastora Anísia? Ele fez um sacrifício pesado para ele. Ele fez, eu ainda pensei comigo, Senhor, eu só posso receber isso porque é para o Senhor, não é para mim. Passa por mim, mas não é meu. Aí ontem ele me liga e diz, pastor, quer comer um pedaço de bolo de aveia? Eu quero. Então vem aqui em casa. Lá, então eu vou. Ele falou, mas não é no mesmo lugar não, comprei uma casa 2 ruas acima, me deu o endereço, botei no Google Maps e fui lá comer um pedaço. A casa linda, já está lá na casa dele. Falou, pastor, foi a casa que eu sempre sonhei comprar e nunca tive dinheiro. Aí eu liguei para o moço e disse, a casa está à venda? Tá. Eu quero comprar a casa, mas eu não tenho dinheiro. O senhor aluga para mim? Alugo, mas eu alugo, eu quero alugar com compromisso de comprar. Eu falei, tá bom. Ele disse, pastor, quando eu saí do Brasil um tempo atrás, alguém morou na minha casa. E eu saí da minha casa, e no mesmo dia, aquela pessoa lá de trás ligou para mim e disse, sua casa está vazia? Ele falou, tá. Você me vende a sua casa? Vendo. Então eu vou vender um carro, te dar um dinheiro de sinal, de entrada, e você financia o resto? Eu falei, financio. Pegou o dinheiro da casa e deu para o dono da casa. Aquilo que ia ser aluguel agora é financiamento, irmão. Como é que Deus faz essas coisas acontecer? Porque Deus tem sonhado sonhos maravilhosos para a nossa vida. Mas Satanás tem um ministério da propaganda que vai dizer para você, não venha ao culto, deixa as coisas entrarem com mais prioridade. Ah, eu não vou ao culto porque eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho alguma visita para receber, eu tenho um lugar para ir. Não! Entre Deus e qualquer coisa é Deus. Mas se eu não resolver aquilo lá, fica sem resolver. Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, é muito fácil falar. Meu irmão, eu vou te falar de cadeira. É muito mais fácil falar do que fazer, sem dúvida. Mas eu vou te falar de cadeira. É muito mais gostoso a vitória de fazer do que só de falar. Estava lendo um testemunho de um irmão adventista, militar da Força Aérea, dos Marines americanos, da Marinha Americana, um Mariner, um Foca. Se converteu na igreja adventista, entende que não deve trabalhar no sábado. A irmã Beth é uma militar, o Felipe é um militar, o Adriano é um militar. Tem escala, não tem? Você escolhe o dia, você chega lá com a mão no bolso e diz assim, terça-feira eu não vou trabalhar. É assim? Não. Está na escala, você vai trabalhar. E esse irmão chegou para o comandante dele e disse, olha, aceitei Jesus. O cara falou, muito bom, bom para você, que coisa boa. Mas agora eu entendo que eu não posso trabalhar nem fazer nenhum serviço no sábado. Então, por favor, não coloque mais o meu nome no sábado. O cara olhou para ele e morreu de rir. Falou, você é maluco, rapaz, você está na Marinha dos Estados Unidos. Se você não aparecer para pegar serviço no dia que está na escala, você vai preso. Ele falou, então eu vou preso, mas eu não vou trabalhar. Irmãos, foi um embate entre um homem na sua fé e a Marinha dos Estados Unidos. Sabe o que eles fizeram? Fizeram um acordo com ele e ele não trabalha.
no sábado. Pastor, mas isso aí é uma história? Vocês conhecem os testemunhas de Jeová? Os testemunhas de Jeová também não faziam serviço militar, porque eles se recusam a pegar em armas. E aí chegava a época do menino se apresentar para fazer o serviço militar, e eles iam lá e diziam assim: nós somos testemunhas de Jeová, mas tem que pegar o serviço militar. Nós não vamos pegar, então vai preso. Então nós vamos presos. Mas eles não pegavam o serviço militar, iam presos, mas não pegavam. Sabe o que Getúlio Vargas fez? Assinou um decreto dizendo: os testemunhos de Jeová não precisam fazer serviço militar, vão fazer um outro tipo de serviço para a nação no lugar, mas estão isentos. O que nós precisamos é aprender a ter culhões, a ter vergonha, a tomar uma posição na nossa fé. Eu não abro mão dos princípios da minha fé. Se esse é o dia do Senhor, é o dia do Senhor, não é o dia do meu cunhado, não é o dia de lavar carro, não é o dia de visitar, não é o dia de nada, é o dia de estar na casa do Senhor. O dízimo é do Senhor. Pastor, mas eu fiquei na festa até as 3 da manhã, cheguei em casa cansado, não pude levantar. Ah, toma jeito, saia da festa às 11 da noite. Porque no dia da tua angústia, você vai clamar ao Senhor. No dia que você precisar melhorar de vida, você vai clamar ao Senhor. No dia que você começar a pensar no que Deus tem sonhado para você, no dia que você olhar para o Senhor e dizer: Deus estava na minha gestação, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, Deus estava assim: estou sonhando sonhos maravilhosos para você, sonhos tão altos que nem você pode imaginar. E aí você olha e diz: por que eu não alcancei? Por que eu não alcancei? Por que eu não estou alcançando? Porque você não está em obediência. Ah, pastor, mas é muito difícil. Não, irmão. Não, minha irmã, difícil é a vida que você está levando. É o sofrimento que você está passando que não precisava passar. Você não tem que pedir a Deus que prove para você que Ele é Deus outra vez. Não peça a Deus para provar na sua vida que Ele é Deus outra vez. Ele fez isso no dia que você entregou a vida para Ele. Deus te pôs num caminho e disse: esse é o caminho, anda nele. Como que a gente ora e pede a Deus alguma coisa se a gente não anda com Deus? O Senhor cura? Cura. O Senhor liberta? Liberta. O Senhor prospera? Prospera. Faz maravilhas? Faz maravilhas. Para quem? Para a alma que o busca, para aqueles que pagam o preço. E aqueles que são relapsos? É a terceira parte do Salmo. Davi diz, desculpa, eu quero ler, não quero falar. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 139, verso 20. Falam malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. O que é tomar o nome do Senhor em vão? O que é tomar o nome do Senhor em vão? Tem um outro texto que me vem à memória, Deus coloca aqui agora para mim. Esse povo em vão me adora, à toa, tomar o nome do Senhor à toa. Não, eu sou crente, em nome de Jesus, eu sou crente. Eu me lembro de Jesus dizendo: vocês estão me chamando de mestre, mas não obedecem a minha palavra? Vocês me chamam de mestre, mas não me obedecem? O que Deus tem te pedido demais, irmão? Minha irmã, olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu tenho tanto falado nisso e vou falar enquanto Deus disser para eu pregar. Quando Deus diz para você fazer uma oferta e entregar o dízimo, é de alguma coisa que Ele não te deu? Deus está te pedindo para dar para Ele alguma coisa que não foi Ele que te deu primeiro? Hein? Pensa nisso. Segunda coisa, quando Deus diz para você assim: 6 dias fará toda a sua obra, o 7º dia pertence a mim, o dia inteiro, o dia todo é do Senhor. Ele não te pediu uma parte do dia. É o seu momento de culto, é o momento da sua devoção com Deus, é você e Deus. Deus está te pedindo de um dia que Ele não tenha te dado? Quando você acorda, quem foi que te permitiu acordar? Quando o Senhor Deus diz para você: não se vingue, mas entrega para mim, você vai se vingar? Por quê? Não é mais fácil obedecer a Deus e colocar na conta dele e dizer: Deus resolve, e viver em paz?
Quando você conquista alguma coisa, um carro, uma casa, um título, sei lá, um dinheiro, por que você não dá glória a Deus e diz: o Senhor é bom? Toda honra e toda glória pertence ao Senhor, aprenda isso. Deus está desejando coisas e sonhos maravilhosos para a sua vida. Cada sofrimento que você passar, eu vou te falar isso em nome de Jesus, de alguma forma foi uma escolha sua. Cada problema que você passar, foi uma escolha sua, e ainda é uma escolha sua. Sabe, irmãos, a gente precisa tomar consciência de que a vida da gente muda quando a gente muda com Deus, quando a gente leva a sério. O que adianta você vir aqui domingo após domingo se a sua vida não mudar? O que adianta vir você aqui todo domingo e me ouvir se você não praticar aquilo que eu prego para você? O que adianta você vir aqui domingo após domingo e continuar sofrendo? Sem dinheiro, para no posto, conta o dinheirinho e diz: põe 30 conto, e ó, 30 conto. Anda a luzinha amarela, acende, você fica assim, vai, para ver se estica a gasolina. O que adianta? Você olhar para a pessoa que um dia jurou amor eterno e a pessoa te xinga. O que adianta você olhar para o futuro e não saber o que vai ser? Mas eu te falo em nome de Jesus, Deus tem o melhor para você, mas você precisa começar a praticar a palavra e colher os frutos dessa palavra. Hoje eu já dei testemunho de 2 que compraram casa, sem ter dinheiro, o dinheiro aparece. Semana passada nós vimos do carro do Beto, o Dudu essa semana me deu testemunho, essa semana foi melhor do que a semana passada, glória a Deus. E sabe, irmãos, para completar, hoje eu estava preparando o estudo da manhã do Salmo 33, e Deus colocou no meu coração: coloca uma caixa, uma arca, e traga os pedidos de oração e coloca nessa arca. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Fomos fazer o estudo bíblico, e aquilo surgiu naturalmente no estudo, e os irmãos disseram: nós queremos essa caixa, pastor. E aí, quando eu chego ali, a Mari falou assim: pastor, eu estou impressionado, eu estou toda arrepiada, não foi isso que você falou? Eu saí de casa e falei com o Beto: eu vou arrumar uma caixa para escrever os meus pedidos de oração, eu preciso mandar cartas para Deus, e eu quero colocar nessa caixa. E quando eu cheguei aqui, o Senhor disse: nós vamos colocar uma caixa aqui na igreja para você escrever e colocar nessa caixa. Deus respondeu na boca do pastor. Você tinha falado alguma coisa comigo? Deus quer responder os seus pedidos. Minha irmã, Deus não quer você vivendo de favor. Você não tem que comer feijão com farinha sem tempero. Você não tem que ficar com a luz do apartamento apagada. Você não tem que ficar pedindo dinheiro emprestado para os outros. Você não tem que andar no carro dos outros. Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos para a sua vida. A única coisa que você tem que fazer é obedecer ao Senhor e dizer: eu quero as bênçãos do Senhor na minha vida. Amém? Ah, pastor, o senhor não falou de salvação. Meu irmão, se isso não é salvação, eu não sei o que é. Se isso não é salvação, se andar com Deus, obedecer ao Senhor, colocá-lo em primeiro lugar, honrar ao Senhor com os bens, com os dias, se abrir mão da vingança, se isso não é uma conversão, se isso não é mudança de caráter, eu não sei o que é. Isso é aceitar Jesus e levar Jesus a sério. Aceitar Jesus não é levantar a mão, batizar não é entrar num tanque d'água, é deixar essa mão levantada e esse tanque de água fazer efeito na vida da gente, viver em novidade de vida. Mas o diabo vai fazer tudo para você sair desse caminho. O diabo vai fazer com que você queira voltar a ser quem você foi no passado. Você escolhe, e daqui a alguns anos a gente vai se encontrar. Eu vou te falar exatamente com quem que eu vou encontrar. Ou eu vou encontrar com uma pessoa vitoriosa, que pratica a palavra, que recebeu o vento, a força das águas quando elas subiram, mas estava no alicerce, na rocha, e a casa não caiu. E essa pessoa vai estar muito bem de vida. E eu vou dizer: como é que está a sua filha? Pastor, está bem, está morando no Japão. Ela agora é CEO de uma grande empresa lá. Como é que está seu filho? Ah, foi transferido. Estava almoçando ontem na casa de uma cunhada e encontrei com um menino, que eu vi menino, né? Eu vi menino.
A mãe dele e o pai criaram aqueles meninos bem. E a gente estava num almoço de família, eles estavam lá, viraram sobrinhos da família inteira. O moço é desse tamanho, né? Eu perguntei para aquele rapaz, onde é que você está morando? Ele falou, em Fernando de Noronha. Falei, que chique, mas como é que você conseguiu esse negócio? Tem que ter uma autorização especial. Ele falou, não, fui transferido para lá pela aeronáutica. Falei, que chique. Eu vou perguntar pelo seu filho, você vai dizer para mim assim, pastor, está morando em tal lugar do mundo, porque agora está servindo na marinha, está na aeronáutica. Ah, ele agora é oficial da polícia militar. Ah, pastor, ele agora é delegado, ele agora é um empresário. Eu vou dizer você, eu agora estou firme na igreja, eu estou agora só ganhando almas para Jesus, e quando eu não estou visitando, quando eu não estou pregando, eu estou lá na fazenda. E a saúde, como é que vai? Está muito bem, pastor. Só acredita que nem Tilenol eu tomo porque eu não tenho dor de cabeça? Esses são os vitoriosos. Mas eu vou encontrar com gente também que eu vou perguntar, como é que está, pastor, aquela dificuldade? E eu vou pensar e não vou falar porque eu sou educado. Continua roubando a Deus no dízimo. Continua sem dar ao Senhor o sétimo dia. Continua brigão e dando lugar ao espírito de vingança. Continua não honrando o Senhor. Continua sendo ovelha autopastoreável. Irmãos, eu tenho falado das ovelhas autopastoreáveis. Aquelas que não precisam de pastor. Elas se pastoreiam. Elas sabem tudo, sabem tudo. Não seja assim. Deixa Deus dirigir a sua vida, amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.